querem receber uma porção das Escrituras. Nós tivemos uma cruzada sábado passado, acho que eu não falei domingo, né? Mas tivemos ali mais de 35 adultos, mais de 15 crianças que foram alcançadas. As pessoas perguntam, mas por que cruzada? É um evento? Não. Cruzada é quando nós damos a oportunidade para uma pessoa que talvez jamais pisasse em uma igreja poder ouvir as boas novas de Cristo. Poder ouvir uma palavra de esperança. Poder ouvir uma palavra que traz paz. Amém? Amém. Você se alegra com isso? Glória a Deus. E terça-feira nós temos outras. Dê um glória a Deus. Aleluia. Amém? Lá na casa do irmão Pimpolho. Ederson, para ser mais exato. Ali, em frente à casa de missionária Cleber, missionário Tiago. Aleluia. Vamos estar ali dando a oportunidade a pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo, a palavra poderosa que salva, Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém? Então você que pode e quer, vamos estar conosco ali dia terça-feira, dia 1º, né? Acho que é dia 1º, né? Dia 1º de setembro. Dia 31? Não. É dia 1º. Dia 1º? Dia 1º de janeiro, terça-feira. Janeiro. De setembro, já tem janeiro já, meu Deus. É porque 2028 vai ser tão bom que eu já estou querendo atrair ele pra gente, amém? Glória a Deus. Mas vá se contentando com 2026. Mas tá chegando coisa boa aí, Eita, amém? amém. Isso é o que sinta todo mundo. Carol sorriu ali, dizendo, o pastor desgravando porque errou. Deus é maravilhoso, foi uma cruzada maravilhosa e eu creio que vai continuar sendo, amém? Amém. Nós fazíamos cruzada para 300 pessoas, 400 e há mais de um ano que a gente está esperando recurso. Já que não tem um recurso, vamos fazendo para 30, 40, amém? Amém. Talvez a gente alcance 1000 em um mês que a gente não ia alcançar em uma só vez, né? Aleluia. Mas Deus faz. Nós estamos falando sobre, quem lembra? Oração. Oração. Essa é a última quinta do mês de agosto. Então provavelmente será a última ministração sobre oração. Não que a gente não vá falar mais sobre oração durante um ano. Mas nessa série que nós estávamos falando sobre oração, essa é a última quinta. Amém? Amém. Você aprendeu alguma coisa sobre oração? Sim. Eu queria nessa noite fazer um mistão. Por quê? Não tem como em 30 minutos, 40 minutos a gente fazer todo um fundamento, né? Uma teologia, uma explicação do que é oração. Mas eu queria trazer hoje um pouco de um mistão sobre oração, sobre experiência de oração que nós podemos ter. Amém? Amém. E a minha vontade não é que você saia daqui dessa noite sabendo os 3 pontos da oração, ou como começa a oração, mas que você saia daqui essa noite com fome no teu espírito. Que você saia daqui mexido por dentro com uma vontade de orar. Eu lembro que eu ia para uns cultos, era quarta-feira os cultos em uma igreja que eu ia. E eu chegava lá atribulado. Um monte de coisa para fazer, coisas normais da vida. E eu chegava lá e o pastor começava a pregar. E tinha um louvor, e tinha pregação, quando era no final do culto. Eu chegava no culto na quarta pensando, sabe o quê? Assim que terminar o culto, eu vou lanchar e vou para casa porque hoje tem jogo. Dia de quarta-feira é dia de jogo, né? Por isso que eu estou o culto aqui na quinta. Estou brincando, viu, pessoal? Quinta tem jogo também. Mas eu ia correndo porque eu queria assistir o jogo. Mas quando começava o culto, a primeira coisa que eu fazia era dizer, Senhor, eu vou renunciar ao jogo hoje. Chegar em casa eu vou orar. Aleluia. Eu vou ler Bíblia. Chegar em casa eu vou assistir uma pregação. E era tão gostoso aquilo que às vezes eu chegava em casa e botava uma pregação, 2 pregações, 3 pregações e ficava assistindo várias pregações. E a minha vontade é que nessa noite o teu espírito seja remexido aí por dentro. Aleluia. Ele não vai remover não, pelo contrário, ele vai acrescentar sobre ti. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Verso 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Verso 1. Também vamos ler só o 1, primeiramente.
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Todos me ouvem? Sim. Nem preciso gritar não, tá bom? Tá bom a altura? Esses dias, semana passada, segunda-feira, teve Dia dos Pais na escola de Sofia, à noite. E eu fui com ela, né? A gente foi pelo anel viário. Na volta, ele vinha voltando, tava frio. Quem anda aqui no anel viário, que já andou de moto, sabe como é frio, né? Tem uma baixa ali, um baixio, que é muito frio. Ela disse, papai, o senhor tá com frio? Eu digo, tô. Aí eu tenho a mania de ir passando a mão na perna dela, no braço. Quando eu passei a mão na perna dela, ela tava toda, como é que diz? Caroçuda, arrepiada, calafrios, né? E ela tava com muito frio. Quando a gente anda 100 a 200 metros na moto, aí vem um vento quente. Tem quando você passa por um caminhão, que o caminhão solta aquela descarga, né? Aí vem aquele vento, quando passou, mas não tinha nada na nossa frente. Aquele vento quente veio, ela disse, papai, o senhor sentiu? Eu senti, eu fiz uma oração agora. Eita Deus. Para que o frio passasse. Aleluia. Aí do anel viário até em casa, é como se tivesse uma coluna de fogo do lado esquerdo, que estivesse nos esquentando. Aleluia. E aquele frio passou. Uma oração simples, de uma criança de 10 anos, 11 anos, que Deus respondeu. Na mesma hora. Ele não foi um apóstolo, não foi um profeta, não foi uma mulher que passou 10 horas de oração, não. Foi uma criança que fez uma oração simples. Jesus, Aleluia. eu estou com frio. Glória a Deus. Eu não sei o que você veio pedir essa noite em oração. Mas eu tenho certeza, o Deus que ouve e o Deus que responde, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Amém. Quem está com frio? Quem está com calor? Passou agora. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. É uma passagem bem conhecida, o Monte da Transfiguração. Jesus ele tinha 12 discípulos, a gente já falou nisso várias vezes. Que dentre os 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram mais íntimos. E nós já falamos nisso várias vezes para trazer aquela questão, né? Que todo mundo precisa ter pessoas íntimas, sim ou não? Sim. Só que nesse contexto nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, tendo 3 pessoas íntimas. E Jesus não estava fazendo nada normal, ele foi fazer algo que ele já fazia no seu cotidiano, que era se retirar para orar. Como era de costume, só que nesse ele disse assim, olha, Pedro, Tiago e João, vem comigo. E ele levou os seus 3 amigos íntimos. E uma pergunta que eu nos faço nessa noite. Se Jesus tivesse de carne e osso aqui agora, e viesse aqui e dissesse assim, depois do culto, eu vou subir um monte para orar. Será se eu ou você seríamos os íntimos que ele ia chamar para orar para o monte? Você acha que você iria? Você acha que no meio de 30 pessoas, como nós estamos aqui, você seria um dos 3 que Jesus ia dizer assim, olha, eu quero fazer um convite especial. Você seria um dos 3 que iam com Jesus? Ou você seria... Obrigado. Ou você seria um dos 27 que ia ficar aqui? Você já parou para pensar nisso? A questão não é Jesus fazer acepção de pessoas. Não é que Jesus escolhe um que é mais bonitinho e uma que é mais bonitinha, não. Mas é que Jesus escolhe aquele que mais se abriu para que possa ser íntimo dele. Acho que era ontem que eu comentava aqui na oração, à noite, que eu dizia que Maria Madalena, Jesus está morto, Jesus morre, aí Maria Madalena, ela prepara uma essência para ir lá levar para Jesus, para o corpo de Jesus. Ela sabia que Jesus estava morto, ela compreendia que Jesus estava morto. Ainda que ela tivesse ouvido que Jesus ia ressuscitar. E ela vai, no meio do caminho, ela começa a pensar assim, ela está com outras mulheres assim, ei, mas lá vai ter uma pedra na porta do túmulo, quem vai tirar a pedra? Mas ela continua andando. O pensamento de ter um impedimento não impediu que ela continuasse andando. Aleluia. E às vezes a gente só em pensar no impedimento a gente já para, né? E ela foi. Aí ela chegou lá, a porta, a pedra já estava removida. Oi! Rapaz!
A pedra já estava removida, presta atenção aqui. Pensei que ia ter dito isso. Pois não. E Jesus não está lá. Aleluia. Então ela foi procurar Jesus e não encontrou. Ainda que ela tivesse errado, porque Jesus disse assim, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu não vou estar no túmulo. Mas ela não acreditou, mas ela foi buscar Jesus. Aí Jesus, ele vai aparecer depois de quem é a primeira pessoa para quem ele aparece? Maria Madalena. Por quê? Porque foi a primeira pessoa que foi atrás dele. É como se Jesus dissesse assim, eu tenho que honrar aquela que primeiro me procurou. E nessa noite, eu quero falar sobre 3 tipos de orações. Que às vezes a gente quer dividir orações, mas às vezes a gente faz a mesma oração, incluindo os 3 tipos. E a primeira é sobre oração de intimidade. Como é que está a tua intimidade com Jesus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está o teu secreto? Quanto tempo você tira no seu dia? Não, vou melhorar. Quanto tempo você tira na sua semana? Para não ficar tão santidade, né? Todo dia eu tiro um tempo na tua semana. Quanto tempo você tira para estar com Deus? Quanto tempo você tem destinado para construir algo em intimidade com Jesus? No contexto, eu creio que você já conhece esse contexto, mas eu quero ler. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Olha só. Eles estão ali, olhando Jesus orar. E eu creio que eles estão orando também. Porque eles receberam um convite para estar ali na oração. E do nada eles olham para Jesus e eles começam a ver Jesus glorificado. Eles começam a ver que as vestes de Jesus começaram a se tornar brancas. Mas não era branca só apenas de ser branco, mas era como se fosse uma luz que saía de Jesus. E eles olharam aquilo e eles começaram a ver que apareceu 2 homens ali, Moisés e Elias. E eu não quero me apegar ao contexto de Moisés e Elias estar ali, mas do contexto de que aqueles 3 homens, eles viram algo que os outros não viram. Por quê? Por causa da intimidade que eles carregavam com Jesus. Quando nós carregamos uma intimidade com Jesus, nós começamos a ver algo que os outros não veem. E quem sabe, Deus está querendo te mostrar algo a teu respeito, que vai acontecer lá no futuro, mas Ele quer te mostrar hoje. Aleluia. Ou quem sabe Ele quer te mostrar algo a respeito da tua família, da tua casa, para que você possa se precaver. Não é que Deus ele seja fuxiqueiro, mas às vezes Deus nos alerta de algo para que a gente possa se precaver. Aleluia. Amém? Amém. Essa semana eu fui para um culto. E eu lembrei agora, falando que Deus anuncia, né? Fui para um culto. Cheguei lá no culto, eu sentei lá atrás. Porque eu fui para receber. Fui para... Quando a pastora olhava para mim, eu abaixava a cabeça. Ela não reconhecer. É tanto que ela só reconheceu no final. Sabe, o pastor da Baluarte está aqui, vem aqui dar bênçãos apostólicas. Depois que eu tinha chorado o culto todinho. Aleluia. Mas teve uma hora que ela estava no meio do culto. E ela olhou para mim. E na hora que ela olhou, na hora que os nossos olhos se cruzaram, eu entendi. Deus vai falar comigo. E ela começou a entregar livramento para um, livramento para outro, liberar uma palavra para um, liberar uma palavra para outro. Quem estava lá viu. E o demônio manifestava e aquele negócio todo. E a unção. E teve uma hora que ela disse assim, meu Deus, eu vejo um varão aqui. E ela segurou a palavra e não entregou. Mas naquela hora eu sabia que ela tinha palavra para mim. E ela ficou ali discernindo e quem sabe, eu creio que ela ficou tentando perguntar, Senhor, é para ele mesmo essa palavra? Aí teve uma hora que ela teve uma ousadia, ela disse assim, olha, quem tem moto? Levanta a mão pro alto aí quem tem moto. Eu acho que ela estava querendo eliminar, né? Para saber se eu tinha moto. Eu falei, não tenho moto. Então ela levantou a mão. Ela, quem tem moto? Levanta a mão. Ela disse assim, pai, eu estou usando uma moto. Não é minha, mas eu estou usando. Então eu vou levantar uma das mãos. Estamos levantando 2. Ela vinha até aqui e ela disse assim, olha, Deus deu um livramento a alguém. Ela começou a entregar. Ela disse assim, olha, eu vejo uma moto que Satanás, ele
ele fez um trabalho para matar essa vida em uma moto. E pegaram um pozinho e ela começou a falar como foi o trabalho. E eu vejo uma rua calçada que dá numa BR. E um trabalho que foi feito em tal canto para aquela moto ser destruída e para matar aquela pessoa. Só que Deus veio antes e quebrou o motor para aquela moto não andar. Aleluia, glória a Deus. E ela começou a dizer assim, olha, não se preocupe porque a tua moto quebrou o motor. Foi Deus te livrando de coisa pior. Então Deus, Ele traz a sua palavra, quem sabe da nossa moto que quebrou, né? E foi mesmo no motor que o motor se partiu ao meio. Mas Deus, Ele nos traz na sua palavra e Ele nos traz no nosso coração coisas do nosso futuro. Assim também como do nosso passado, que nós precisamos ser curados. E quem sabe nessa noite Deus quer libertar algo do teu passado que precisa de cura. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos orar em unidade com a igreja. Nós temos os pastores aqui. Tem muita unção aqui, nós vamos orar. Amém? Amém. Diga assim, nessa noite, o meu futuro será destravado e o meu passado será curado. Aleluia. Você está compreendendo? Sim. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Domingo, Cauã pregou aqui sobre oração contemplativa. De você estar para esse Deus contemplando. Quantas vezes nós entramos no quarto e disse assim, teu pai está aí dormindo, vai lá. Aí seu filho, não, o papai estava orando, senão ele está dormindo. Nunca vi orar roncando. Eu disse, eu não estava roncando, eu estava contemplando a presença de Deus. Eu estava no momento com o Senhor, tudo calmo, tudo tranquilo, e eu cochilei. Mas nós precisamos entrar num lugar de intimidade com Jesus. E no lugar de intimidade nós não apenas conversamos, não apenas expomos as nossas dores, mas também ouvimos ao Senhor. Aí Pedro, Tiago e João, eles estão olhando aqui para Jesus, eles estão vendo algo maravilhoso, e quem sabe nessa noite, Deus quer abrir os teus olhos espirituais, para que você possa enxergar algo maravilhoso ao teu respeito. Oh, glória. Se você quiser, claro, né? Aleluia. E eles estão olhando Jesus. Aí tinha que ser Pedro. Ele diz assim, Jesus, ele quebra o silêncio. O Senhor quer que a gente faça 3 tendas aqui? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias? Porque é tão bom estar nesse lugar. Sabe o que é que Pedro estava fazendo? Deus, faz assim, porque do jeito que o Senhor está fazendo não está dando certo. Então vamos fazer assim? Pedro perde uma oportunidade de contemplar algo maravilhoso que Deus estava fazendo, querendo dar uma opinião de como ele acha que as coisas devem ser feitas. E às vezes nós precisamos chegar em Jesus, na presença de Deus, no nosso quarto, nos trancar, não para dar opinião a Deus como as coisas têm que ser feitas, mas sim para parar e dizer assim, Jesus, eu preciso de uma direção. E eu garanto que assim como eu, você já quebrou a cara, e quem sabe você está quebrando a cara esses dias. Ou você nunca orou, Senhor, é para mim ir ou não? Aí levantou, fechou a porta e disse, eu estou indo. Quem já fez isso? Só eu? O apóstolo nunca fez isso não, né, apóstolo? Falar com o senhor, porque o senhor não vai ficar com raiva de mim. Você vai embora amanhã, né? Ou daqui a pouco você vai para a sua igreja. Se eu falar de Januário, ele vai ficar com raiva, né? Januário nunca fez isso não. Quantas vezes nós pedimos um conselho a Deus e agimos de outra forma? Você vir pedir um conselho a mim e eu te instruir, ó Karen, faz assim, assim, assim. Aí no dia Karen fez diferente. Não tem problema, por quê? Porque somos 2 seres humanos. Ainda que eu esteja no encargo de conselheiro. Mas aí mesmo assim, as pessoas ainda fazem até com Deus. Aleluia. Perguntam a Deus como é que é para ser feito. Só que não espera nem Deus fazer. Mas ainda bem que a misericórdia de Deus, ela se renova. Aí Pedro quebra o silêncio. Quando Pedro devia estar apenas curtindo a presença de Jesus. Glória a Deus. É aí que eu digo que a oração começa. É quando você pede, diz onde está doendo, diz o que aconteceu, fala o que
o que a pessoa disse ao teu respeito, promete mundos e fundos, né? Nunca mais eu me meto numa dessas, Jesus. Se o Senhor me livrar dessa, Deus, é a última vez. Aí tem quando as palavras acabam, é nesse momento que a nossa oração começa. Que começa o diálogo, onde a gente pode ouvir a Deus. E muitas vezes nós não vamos ouvir nossos ouvidos, mas o nosso coração vai receber a direção certa. Glória a Jesus. Amém? Amém. Estão compreendendo? Sim. Onde é que nós estamos? No versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me agrado. Escutem o que ele diz. Antes que Pedro terminasse o que ele falar, a voz de Deus veio sobre um lugar. Ei, Pedro, ele se precipitou. Quando Deus já ia falar, ele falou. E quem sabe Deus está querendo falar ao teu coração, mas você não se cala para ouvir. Aí o que é que Deus diz? Escutem o que Jesus fala. Deus estava querendo mostrar algo extraordinário a Pedro. E estava querendo falar algo extraordinariamente a ele. Mas a ansiedade, o ímpeto de resolver, de fazer, não deixava que ele visse e que ele ouvisse. Que ele admirasse. Uma vez eu estava em uma igreja e eu olhei para uma mulher e eu disse: eu tenho uma palavra para aquela mulher. E eu fui lá. Quando eu cheguei perto dela, que eu peguei na mão dela, assim diz o Senhor, a mulher começou a orar em mistérios. Bem alto, mais alto que eu. Chorava que... Eu esperei ela terminar de chorar. Ela terminou, ela disse: assim diz o Senhor. Ela: meu Deus, Deus. Oxente. É só isso que ela queria ouvir mesmo? Eu só vou entregar o recado. Entreguei. Tempo da minha meninice, né? Hoje eu não entrego mais dessa forma. Talvez eu dissesse assim: olha, senta aqui para eu te falar um negócio. E depois eu dizia: foi Deus que mandou. Terminou o culto, aquela mulher veio até mim. Foi o que ela disse? Pastor, o que é que Deus disse? Eu disse: minha irmã, eu entreguei palavra para umas 4 pessoas aqui, até eu lembrar. Aí você vai botar o profeta no fogo. Aí eu vou dizer o que Deus não disse. E vou me confundir. Nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Calão falou sobre isso domingo. Mas eu quero falar sobre um tipo de oração daqui a pouco. Mas não tem como nós irmos para aquele tipo de oração se não tivermos a intimidade. E intimidade com Jesus não é o que a gente aprendeu lá atrás, que eu levantei a mão para o céu, eu recebi Jesus como suficiente salvador da minha vida, agora tenho intimidade com Ele. Não. Aí você teve comunhão com Deus. Mas intimidade vem do relacionamento. Comunhão e intimidade é 2 coisas diferentes. Amém? Amém. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Diga assim: eu preciso ter uma experiência nova com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. João capítulo 12, no verso 1. Eu vou correr porque o tempo já vai andando. João 12, 1. Amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, preparando-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a sua casa se encheu com o cheiro de perfume. Até aqui. Pastor, licença se eu interromper. Mas você acredita que quando a gente saiu do culto aqui domingo, a gente foi no caminho conversando, e quando a gente estava ali nos escuros, ele falou dessa palavra. Ele foi o caminho todo falando. Amém. A palavra é viva, né? Amém. Acredita que quando vocês sentaram aqui, domingo passado, Deus deu uma palavra para vocês dois. Daqui a pouco eu entrego. Amém?
Quantos conhecem esse texto? Aleluia. Se soubesse que eu estou tendo para pregar hoje, né? Em uma só casa nós conseguimos ver 3 tipos de adoração a Jesus. 3 tipos de pessoas que estão com Jesus, mas cada um no seu nível. A Bíblia diz que Jesus ele vai para a casa de Lázaro, Marta e Maria. A casa é de quem? Dos 3. Diga dos 3. 3. Então, quem tem a responsabilidade de preparar algo para Jesus? Os 3. Aí a Bíblia diz que Marta, ela está preparando as coisas. E existe uma ceia para Jesus ali. Dá para se entender que a ceia já está pronta. Já prepararam antes. E quem sabe, quando eu receber alguém também eu gosto de preparar antes, né? Não, vai vir alguém lá para casa, né? Eu vou comprar os carioca antes. Vou pegar a margarina antes, eu vou ter em cima da mesa. Amém? Você vai me convidar para sua casa, você vai assar a carne antes. Eu estou citando exemplos. Exemplos, né? Tá vendo aí, Gabriel? Mas eu não sei na sua família, mas sempre tem alguém que é aquela que não para. Eu tenho um exemplo de uma pessoa ali, que a gente conhece, a minha família, que a faxineira vai na segunda para casa dela. Aí no domingo, elas assim, eu vou limpar a casa. Aí Rosana disse, pra quê, fulana? Elas, pra faxineira não pensar que eu sou cebosa. Estão mentindo? Longe de nós esse pensamento, viu? Mas sempre tem alguém que não para, né? Aí Marta está ali, na mesma casa que Jesus, adorando a Jesus, servindo a Jesus. Servindo como? Com o seu trabalho. Em adoração a Jesus. Você crê que Marta está adorando a Jesus? Ela abriu as portas da sua casa e ela está adorando a Jesus. Mas existe um nível maior. Diga assim, existe um nível maior e melhor do que só servir. É ter comunhão. A Bíblia diz que o irmão de Marta, Lázaro, está na mesa, tendo comunhão com Jesus. E o que é ter comunhão? É estar em alegria, em harmonia. Quem é que tem comunhão com Jesus? A Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos um só com Deus. Amém? Amém. E Jesus orou por isso. Pai, que Ele seja um só conosco, assim como eu sou com o Senhor. Então, Lázaro está em comunhão com Jesus. Nós temos comunhão com Deus. E esse nível é bom, sim ou não? Mas existe um nível melhor, que é o da intimidade. A Bíblia diz que Maria, ela vem com um frasco de perfume e ela derrama nos pés de Jesus. E ali já mostra intimidade, porque ela investe algo em Jesus. Todo mundo investiu na ceia, todo mundo investiu naquilo que era o comum. Vou chamar alguém na minha casa, eu vou dar o que é comum, vou dar o que eu tenho de melhor. E é bom isso. Mas quem tem intimidade com Jesus, ele renuncia sempre a algo mais. Ele sempre entrega algo mais. E Jesus está trazendo um tempo onde ele está convidando a igreja para renunciar e trazer algo mais para ele. Aleluia. E ela só não renuncia, mas ela joga aquele perfume nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela fica ungindo os pés de Jesus. Ela vai enxugar com os cabelos. Olha o tamanho da intimidade. Se fosse hoje, que eu chegasse a um canto e uma mulher viesse enxugar os meus pés com seus cabelos, a primeira coisa a gente dizia assim, ei, quem te deu essa intimidade aí? Já ia ser algo estranho, sim ou não? Eu não estou levando para o contexto da época. Eu estou só querendo que você reflita. A que ponto aquela mulher foi ter intimidade com Jesus? Aleluia. Só que o espiritual de tudo isso é que aquele cheiro subiu para Jesus, subiu para Lázaro e foi até Marta. O reflexo da intimidade de Maria mudou a atmosfera da casa. Ao ponto do discípulo dizer assim, um nardo tão precioso, um perfume tão precioso, por que a gente não pegou e não vendeu para nós pobres? Porque quando quebrou eles viram a preciosidade que tinha ali. A tua oração de intimidade, a tua intimidade com Jesus vai refletir
na mesa e vai refletir na tua casa. Aleluia. Faz sentido isso para você? Glória a Deus. Você está compreendendo até aqui? Sim. Diga assim, eu preciso Eu preciso ter tempo ter tempo de intimidade de intimidade. com Jesus. Posso entrar no tema agora da oração de hoje? Sim. Mateus capítulo 18, verso 18. Se você não quiser abrir, eu já estou com ele aberto aqui. Mateus 18, 18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra, diga assim, ligar na terra, Ligar na terra. terá sido ligado nos céus. Será sido ligado no céu. E tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Olha, Jesus, ele chega para os discípulos, ele começa a ensinar algo. Olha, se vocês estiverem aqui na terra e vocês ligarem algo na terra, vocês vão ligar no céu também. Mas se vocês desligarem algo na terra, vai desligar algo no céu também. Mas fica um negócio meio assim, o que é desligar, o que é ligar na terra? Aí o versículo seguinte, ele vai nos ensinar. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isto lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Então ligar algo na terra é quando eu e Januário concordamos a respeito de algo e oramos a Deus pedindo aquilo. Aleluia. Então a Bíblia diz que se eu concordar a respeito de algo, César, na terra, e orar naquilo, vai ser ligado dos céus. E da mesma forma, se eu desligar algo na terra e eu concordar, como vem aqui, mãe? O Senhor concorda que nós merecemos um ar-condicionado aqui? Sim. Então vamos orar? Vamos. Não sei como vai ser, você está Glória. padrinho, mas vai orar. Em nome de Jesus, nós oramos que venha ar-condicionado. Pai, nós necessitamos de um ar-condicionado aqui. E nós ligamos como igreja. Amém? Amém. Obrigado por ligar comigo, viu? É simples. Sim ou não? Sim. Então dá certo eu ir passando na rua São Paulo. Eu estou precisando de algo. Eu sei, vem aqui, tu, vem aqui. Vem fazer uma oração comigo aqui, porque se a gente ligar na terra, terá sido ligado no céu. Vai dar certo? Sim ou não? Sim? Será? Será se eu pegar, eu sou desse contexto de Maria, que tem intimidade. Aí vou pegar uma pessoa que não tem intimidade com Jesus. Será se nós vamos concordar e vai ser ligado na terra e no céu? Entendeu o contexto agora? Mas é porque a oração não vai ser nem verdadeira, né? Porque a gente vai rezar com outra pessoa que não está no mesmo propósito que a gente. Gostei. E a pessoa está torcendo contra. Aleluia. É dessa forma mesmo. Então nós precisamos ter intimidade com Deus para que a gente possa ter oração de concordância. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vi pessoas dizerem, eu estou orando em casa, eu não preciso estar na igreja. Amém, isso é necessário. Você tem que ter a sua intimidade em casa. Mas tem coisas na sua vida que você vai necessitar da oração da igreja, da oração de concordância. Você não é autossuficiente. Existem guerras que você não vai conseguir vencer só. Você vai precisar da comunhão da igreja. Vem aqui, Arthur, por favor. Nós vamos orar em concordância. Orar em concordância não é o que a gente vê muito em grupos de orações. E não tão errado, mas o certo seria o quê? A gente vai orar pelas paredes, porque vai vir ar-condicionado. Aleluia. A gente já orou, vai vir. Amém? Aí eu vou começar a orar e tu concorda comigo, tá bom? Fica orando assim, viu? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, uma parede. Eu estou orando, tu vai concordar comigo. Você já viu isso? Vamos orar, pessoal, aqui pela irmã Luciana. Vamos, eu vou orar por ela. Aí eu estou orando, Senhor, abençoa tua filha. Alguém está dizendo, Senhor, trata a tua filha. Eu digo, oxente, Deus vai abençoar ou vai tratar? Obrigado. Oração de concordância, quando uma pessoa está elevando a sua voz em oração, a igreja concorda com aquilo que está sendo orado. E existe um poder poderoso, existe poder poderoso? Né? Existe um poder maravilhoso na oração da igreja. Nós, como corpo de Cristo, precisamos orar juntos.
Orar em união, orar em unidade. Eu posso estar aqui na igreja, hoje à tarde eu estava aqui orando e eu lembrei do seu nome. Eu fiquei, Senhor, abençoa o Pipolho, Senhor, abençoa a Edilânia, Senhor, traz a tua filha desperta, Pai, traz um renovo essa noite. Eu estava orando por você. Depois chegou o pessoal da intercessão e a gente continuou orando. Só que é diferente de eu estar orando só e de eu estar orando e ter alguém concordando. A oração de concordância, a Bíblia diz que é algo que está sendo ligado. É uma oração que está sendo ligada aqui. E está sendo ligada no céu. Amém? Amém. Você está compreendendo isso? Sim. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Já chegou em algum lugar onde a pessoa diz assim: Deus é o mesmo? Sim ou não? Sim. Vamos pular essa parte, né? Mas você já conheceu alguém assim? Que Deus é o mesmo? Deus é um só? Sim ou não? Sim. E é verdade isso. Deus é um só, né? Deus é um só. Mas não quer dizer que Ele esteja em todos os lugares e esteja aceitando tudo. Não é porque Deus ele é onipresente que Ele vai estar num lugar e aceitando aquilo. Então eu posso estar aqui fazendo o meu culto a Deus de uma forma errada e alguém aqui fazendo da forma certa. E essa pessoa que está fazendo da forma errada, ela pode dizer assim: não, mas Deus é o mesmo, que está aí, está aqui. Mas uma coisa é Deus receber esse culto, outra coisa é Deus não receber esse outro culto. Então nós precisamos adorar a Deus da forma certa. A Bíblia diz que Jesus, onde tem 2 ou 3 presentes falando nele, ele se faz presente. Mas será que isso é qualquer pessoa também? Eu vou pegar uma pessoa que é do budismo e vou dizer assim: cara, vem aqui, vamos chamar Jesus aqui, eu e tu, em concordância. Ou será se seriam pessoas que já têm intimidade com Jesus? Aleluia. Dentro do corpo de Cristo. Podem ter pessoas que estão há anos e não têm intimidade com Jesus. Por outro lado, pode ter pessoas que estão há dias, ou semanas, ou meses, e já têm intimidade com Jesus. E aqui eu não estou trazendo um termômetro para dizer quem tem ou não tem intimidade com Jesus. Mas nós precisamos buscar intimidade com Jesus. Amém. Por que nós estamos falando sobre oração? Porque não existe cristão sem oração. Você pode ser de outra religião e não orar. Amém? Você pode ser ateu e não orar. Mas cristão sem oração não existe. Porque o fundamento do cristão é a oração e a Bíblia. Então não existe um cristão sem Bíblia e sem oração. Pode ter evangélico? Pode. Evangélico pode. Gospel pode. Mas cristão, que é aquele que verdadeiramente ama Jesus, que é aquele que entregou sua vida a Jesus, que é aquele que vai morar no céu, ele tem certeza e convicção de que ele tem o Espírito dentro dele, o Espírito Santo de Deus. Ele necessita, ele precisa. Não é uma obrigação, mas é um prazer. A oração. E esse prazer só vem na oração. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você busca a intimidade com Jesus, mais você entra nessa intimidade. Eu já estou encerrando. No livro de Atos, no capítulo 12, no verso 11, nós vamos ver um exemplo do que é oração em concordância. Do que a igreja é capaz quando ela ora, quando ela está em concordância. Aleluia. Atos 12, verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta.
Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Pedro foi preso. E enquanto Pedro está preso, a igreja está reunida em uma casa, orando por Pedro. Aí, enquanto eles estão orando, e eu começo a imaginar aqui que um diz assim, Deus, liberta Pedro. A outra diz assim, Deus, envia o teu anjo. Aí um lá atrás diz assim, Jesus, faz desse jeito. Faz isso. Aí o que aconteceu? Deus enviou um anjo, lá onde Pedro estava, e libertou Pedro. Ao ponto de Pedro vir na porta, coincidentemente, né? O Espírito Santo destinou Pedro para lá onde o pessoal estava orando. Congregando e orando. Aleluia. Existia a oração de intimidade, mas também existia a oração de concordância. Porque quando nós estamos congregando, nós estamos sendo firmados no corpo de Cristo. E eu jamais vou dizer que a tua oração não tem poder. Eu jamais vou dizer que a tua prece não tem poder. Pelo contrário, ela move os céus, move a terra. Mas existem guerras que nós vamos vencer congregando. Nós vamos vencer na oração coletiva. Amém? Amém. E Pedro chegou e bateu na porta. Quando a mulher veio, ela nem acreditou. Ela entrou e foi falar para os outros. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que vai ter resposta de oração tão rápida que você nem vai acreditar que já chegou em suas mãos. Aleluia. Eu vou falar de novo. Vai ter respostas de oração tão rápidas que vão vir sobre você que você vai começar a duvidar. Nós estávamos há uns 20 dias atrás, mais ou menos, assim que a Rosana chegou do Amazonas. Nós estávamos na sala de oração ali orando. A missionária Cléber chega e diz assim, ei, pastor, vem aqui, pastora. Deus me fala de uma ilha que vocês vão, que está esperando vocês. Aí Rosana pensou, eu acabei de voltar de Manaus, então deve ser daquela banda de lá, né? A gente acreditou, mas a gente não sabia onde seria. Então ficamos esperando. Passou-se 15 dias. Uma irmã liga e disse assim, ei Rosângela, nós estávamos orando e veio você no pensamento. Nós estamos em uma localidade onde um feiticeiro tomou conta da localidade e o evangelho não está conseguindo entrar. Temos 4 cristãos e eu estou fazendo um trabalho com crianças. E eu queria que você viesse até aqui. Nós estávamos orando para que Deus levantasse alguém e foi soprado o teu nome. Aí nós vamos falar com um pastor daqui dessa cidade para ver se o pastor liberava, porque é muito difícil um pastor querer liberar uma pessoa de outro estado, de outra cidade, para vir fazer um trabalho onde ele já está fazendo. Chegou lá, o pastor disse, eu conheço demais. Assina embaixo. Quando foi essa semana, um pastor de uma ilha ligou para a gente. Disse, olha, nós precisamos que vocês venham aqui fazer um trabalho evangelístico. Nós estávamos em uma reunião de oração. Enquanto isso, uma igreja congregava e orava em outro lugar e dizia assim, Senhor, levanta alguém para vir evangelizar esse lugar. E quem sabe Deus está querendo te usar para ser resposta de oração para outra vida. Eu falei errado, quem sabe não. Deus quer te usar para ser resposta de oração para outras vidas. Teve um tempo em que Deus usava alguém para que orasse por você e te abençoasse. Mas agora chegou um tempo onde Deus quer usar a tua oração para abençoar outras vidas. Glória. Amém? Amém. Diga assim, a oração de quem congrega Quem congrega é poderosa, é poderoso. mas só existe a oração. Diga, só existe a oração poderosa de quem congrega, de quem tem intimidade com Jesus. Marcos capítulo 4, que eu já vou encerrar, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que
pereçamos. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória. Um dia comum, uma situação comum. Aí veio um ataque das trevas e tudo mudou. E às vezes nós estamos num dia comum, levando a nossa vida comum. Mas aí se levanta um ataque das trevas para vir atrapalhar a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus está dormindo no barco, você conhece a história, veio uma tempestade. Os discípulos, quando eles não conseguiram mais resolver, eles foram até Jesus, quando eles entenderam que ali estava além de um evento climático, eles foram se socorrer a Jesus. Aí Jesus se levanta, acalma o mar e repreende os ventos. Amém? Amém. Jesus guerreia aquela luta. Ali não era algo natural, era algo espiritual. E tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, que estão passando por algo que não é natural, é espiritual. Por isso que você já perdeu suas forças, por isso que você não sabe mais como lutar. É porque você está sofrendo um ataque. Mas Jesus vai repreender esse vento nessa noite. Amém? Aleluia. Nós falamos sobre oração de intimidade, falamos sobre oração de concordância. E nós vamos usar o teu poder na tua intimidade nessa noite. Como? Na oração de concordância. Só que nós vamos fazer uma oração de guerra. Como é a oração de guerra? Essa que Jesus fez, repreendendo e lutando contra o mal. Amém? Amém. Vem aqui, Cauã. Digamos que tem uma situação difícil em uma vida ali, não é na vida de Cauã não. E eu e Cauã vamos orar por aquela vida. Aí chega lá, todo o mal vai embora. Aí Cauã diz assim, está amarrado. Aí o mal já ia embora assim, estou amarrado aqui. Vai embora, se eu não posso, eu estou amarrado. Até na guerra, quando nós vamos orar, nós precisamos entrar em concordância. Já imaginou? Eu sou dono de uma empresa, diga amém. Amém. Cauã é o gerente. Aleluia. Arthurzinho é o subgerente. Glória a Deus. E nós os funcionários. Amém. Aí meu pai é o funcionário, ele quis ser funcionário, né? Aí eu digo assim, olha, 8 horas tu chega. Arthur diz, olha, tu chega às 7. Aí Cauã diz, olha, não precisa vir amanhã. Ele vai ficar confuso, sim ou não? Bagunçou. Da mesma forma é a guerra. Obrigado, viu? Essa noite nós vamos guerrear pela tua família. Amém? Amém. Quem sabe tem um problema que você vem enfrentando e que hoje vai ser bem facinho. Porque a Bíblia diz que 1 derruba 1000, mais 2 derruba 10.000. Oh, glória. Então se 2 derruba 10.000, imagina 30. Só que enquanto a gente vai orar, eu vou convidar o pastor, vou convidar o apóstolo para a gente orar. E você que vai ficar sentado aí ou vai ficar em pé, você vai colocar a mão no seu coração. Se mandar botar a mão na cabeça, você bota a mão na cabeça, se mandar a mão no coração, bota no coração, se mandar ficar com a mão estirada, e você vai apenas fechar os seus olhos. E quando alguém for orar por você, você vai apenas concordar com a oração que está sendo feita. Amém? Amém. Às vezes a gente vai orar para alguém, a pessoa fica, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, faz isso. Outra pessoa fica assim, ó. Fecha os olhos, bebê de Jesus, para receber a oração. Por que vai eu, o pastor e o apóstolo? Porque entende-se que aquele que tem uma hierarquia no reino espiritual, ele está não destinado, mas propício a entrar nessa guerra. Amém? Capacitado. Capacitado. Ixi. Quem está capacitado é você, cara. Glória a Deus. Ô, palavra. Vocês escutaram voz de trovão também? Eu já vi muita gente entrando em guerra. E que eu digo, nem vai vencer a guerra e ainda vai ficar todo quebrado. Porque não tem a oração da intimidade, pouco tem a oração do congregar e quer ter a oração da guerra. E a gente se ensina muito sobre a autoridade na igreja. Você já ouviu falar de autoridade? Existem 2 tipos de autoridade. Existem 2 tipos de poder, na verdade. O exorcia e o dunamis.
São dois modelos. Por exemplo, eu tenho poder para prender alguém na rua. Você sabia disso? Uma pessoa civil, sou civil, pode dizer, ele está preso. Como que ele vai prender, menino? Ele está preso, eu te dou voz de prisão. Moral. Fecha a cara. Voz de prisão agora. Pode? Pode não. Pode. Eu só não tenho a autoridade para prender. Mas eu tenho o poder. Você tem esse poder. Se você for de maior, você tem poder para dar voz de prisão em alguém. Segurar a pessoa até a polícia chegar. Segurar com carinho e com amor, viu? Meu Deus. Mas não tem a autoridade. Já o policial, ele chega, ele tem o poder de prisão e ele tem a autoridade para levar preso. Então tem pessoas que já têm o poder, receberam o poder do Espírito Santo. E quem sabe você já recebeu o poder do Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo, mas te falta ainda um nível de autoridade. Mas a intimidade vai te dar esse nível de autoridade. Aleluia. Mas a oração do congregar vai te dar esse nível de autoridade. Amém? Amém. Fique de pé se você puder. Você que está com o bebê no braço pode ficar sentado. Amém? Queria convidar aqui o apóstolo Glória a Cláudio. Deus. Convidar o pastor Cláudio. Pastor Cláudio não, o pastor Januário. Tanto Glória a Cláudio que a gente Deus.